Bom, vamos lá. A gente vai hoje terminar o nosso estudo da Voz do Silêncio. Um estudo que começou em junho do ano passado, estamos terminando exatamente um dia antes de 2 dias, né? Antes, 1 ou 2 dias antes de começar junho. Foi praticamente um ano estudando os versos da Voz do Silêncio. Então vamos lá. Eu vou colocar porque eu pretendo a gente conversar um pouquinho sobre o próximo que a gente vai entrar, né? Próximo. Então, onde a gente parou. Na verdade, hoje, né, a gente vai fazer basicamente uma conclusão mesmo, né, porque onde parou são os últimos versos. Eu vou só fazer aquele truque de entrar e voltar. São os últimos versos que fala da último estágio que é alcançado nessa senda, nesse caminho, né, que a gente percorreu aí durante esse ano. Parou aqui, né? Ali, Klesha, né, no verso 300, por coincidência, o número redondo que a gente parou para continuar. Ali, Klesha é destruído para sempre, né? A gente veio falando de 7 portais, né? Onde cada portal que é atravessado vai é, dando a sustentação para o próximo, até chegar nessa qualidade de meditação, Dhyana, esse conhecimento puro, né, Guiana, que é o último portal que leva à Pragya, que é a sabedoria. Então, ele coloca, né, quando chegou nesse portal, que o último que a gente conversou sobre, né, meditação, um portal meditativo de qualidade, ele fala ali, Klesha é destruído para sempre. Klesha, eu falei um pouquinho no final do último encontro, mas é legal a gente falar um pouquinho mais que Klesha é um termo no yoga chamado, que é traduzido como aflição. E no Yoga Sutra, ele é tido como uma filosofia dos kleshas, as aflições que nos levam a existir nesse mundo, né? Basicamente, a gente começa com ignorando a nossa existência como alma, se identificando com o nosso corpo, né, gerando uma individualidade. Esse corpo, ele tem a mente que faz a conexão com o mundo. A mente funciona em dois polos, de gosto ou não gosto, nada do eixo, para prazer e aversão. E o último das aflições é o apego à vida. Nesse caso específico, ele está sendo traduzido como o apego à vida, como a vontade de viver, o que nos prende aqui. Então, Klesha é destruído para sempre, extirpadas as raízes de Tanha. Tanha significa a vontade de viver, né? Então, Klesha, né, e a vontade de viver aí estão condicionando, né, o amor, Klesha como o amor pelo prazer, pela satisfação mundana, que é essa identificação que a gente tem com a mente, né, que gera ações, né, para o prazer e ações contrárias de aversão àquilo que a gente não gosta. É uma tradução, como o sânscrito não tem tradução, cada contexto ele vai ter uma forma de compreensão diferente do conceito em si. Então, aqui está sendo entendido como esse apego à mente, né? Esse apego à existência, ao prazer, à satisfação, ao mundo externo, né? A existência manifesta. E Tanha está sendo esse o último dos kleshas, que na verdade no Yoga Sutra é Abhinivesha, né? Que é o apego à vida, que é esse desejo de ficar. E também pode ser traduzido como ganância, como desejo, como luxúria, no sentido dos desejos em si, né? Sede. Então, enfim, né? O que se destrói nesse último momento do conhecimento da meditação, nesse estado meditativo, destrói-se esse apego à existência mundana, a essa identificação com o corpo e os atributos do corpo, que são os desejos, que são os prazeres, etc. Ele fala assim, mais discípulo, né? Mais para discípulo. Ainda uma palavra pode destruir a divina compaixão? E aí ele entra naquele contexto que a gente falou no último encontro, né? Onde a compaixão não é um atributo, é a lei das leis, é a harmonia, é o eu do Alaya. Alaya é a consciência universal. Então, a parte mais profunda dessa consciência é a compaixão, essa essência universal. Sem praia, né? No seu estado mais profundo do oceano, né? Sem as movimentações externas, né? A luz da justiça eterna, o equilíbrio de todas as coisas, a lei do amor perpétuo. Então, o budismo ele é muito fundamentado no aspecto da compaixão, porque a compaixão é esse elemento, né? Essa lei divina que faz com que tudo se equilibre. Na medida que eu consiga desenvolver a compaixão por todos os seres que existem no mundo, a harmonia naturalmente se estabelece. Então, por isso que é colocado que
não é algo a conseguir, né? Não é um atributo, não é, é simplesmente a lei universal, né? É o que se deve florescer. E ele fala nos versos 301, quanto mais te unificares com ela, teu ser fundido em seu ser, quanto mais tua alma se une com o que é, tanto mais te tornarás com paixão absoluta. E é reforçando esse conceito de que compaixão é o eu de Alaya, é a essência da consciência universal, seria a essência das essências, né? É colocado como essa lei, como está no comentário de baixo, impessoal, absoluta de harmonia. É o princípio fundamental, né, da gente conseguir aflorar. Então, como não é algo a conquistar, né, é algo a se deixar aflorar na nossa essência mais pura. E aí todos percebem que a gente começou a caminhada lá em caridade, que é um exercício de conexão, né? E foi desenvolvendo uma a uma até chegar a esse princípio fundamental de conexão profunda que é a compaixão. Tal é a senda diária, a senda dos Budas de perfeição. Buda com sentido como um estado, né? Não como uma pessoa. E aí ele continuou, contudo, pergunto o que significam os textos sagrados que te fazem dizer Om. Creio que não são todos os artans que colhem os doces resultados do caminho nirvânico. Creio que nem todos os Budas entram no Nirvana Dharma. E ele continua assim: no caminho Arya, tu já não és Shrotapati, né? Que é aquele Shrotapati é aquele que entra no rio, que significa aquele que entrou no caminho do Nirvana. Então, nesse ponto, já não é mais aquele que entrou no caminho, mas sim um Bodhisattva, né? O sattva de harmonia Bodhi, né? Do despertar da harmonia Bodhisattva são santos, né? A gente já falou várias vezes sobre ele. Então, agora, nesse caso, atingiu esse estado último de, de estado meditativo, esse estado de sabedoria, né? O último portal, Diana, né, ou Guiana, vai levar ao estado de sabedoria. A corrente foi atravessada. É verdade que tens direito a vestimentas de Dharmakaya. Aí volta, né? Mais o Sambhogakaya é o maior que um habitante do Nirvana, e maior ainda Nirmanakaya, que aí é aquela que a gente já falou algumas vezes, né? Ele consegue a vestimenta de Dharmakaya, que Dharmakaya é o último estado, né? Cruza a margem total, né? Mas ainda assim, podendo alcançar o nirvana, não está mais preso a esse qualquer condicionamento que seja, né? Ele ainda volta e coloca-se Nirmanakaya como o mais alto, que significa o quê? Um estado mais sutil são os santos, os espíritos, que mesmo sem estar, as grandes almas, mesmo sem estar corporificado humano, estão aqui para nos ajudar, né? Os mestres que permanecem, mesmo que invisivelmente no mundo, estão aqui para nos ajudar de alguma forma, né? Em algum plano mais sutil, eles têm esse corpo de Nirmanakaya para nos ajudar ainda a continuar. Quer dizer, a gente já falou isso também várias vezes, né? Ele está reforçando esse final aí, né? Refuta a qualidade de Nirvana, de abandonar tudo para ficar aqui. Inclusive, o voto do Bodhisattva, né? A gente já falou também, é ficar nessa existência, seja de forma mais sutil ou não, até que a última alma seja libertada. Agora, inclina a cabeça e escuta bem, ó Bodhisattva. Diz a compaixão. Pode haver bem-aventurança quando deve sofrer tudo que vive? Quererá salvar-te ouvindo todo mundo chorar? É essa coisa, né, dessa conexão com a existência do mundo, que é sofrimento. A gente, até um dia eu comentei com uma pessoa, né, no budismo, uma das grandes verdades é a existência do sofrimento, né? As quatro verdades é a detecção da causa, né? O princípio da causa e o caminho para se libertar do sofrimento. Ah, mas a pessoa não é inerente o sofrimento à existência humana. Claro que é, né? Porque de alguma forma a gente vai ficar velho, doente e morrer. Não tem como. E tudo que a gente se desenvolve com forma de identificação e apego desse mundo vai se transformar, né? Só aí já é o princípio básico do sofrimento, a impermanência e a identificação que a gente tem com algo impermanente, né? Inclusive com a nossa própria existência em si. Então, de alguma forma, né, vai existir esse sofrer dos seres, né? E aí ele pergunta: quererá salvar-te ouvindo todo mundo chorar? Quer dizer, existe a necessidade do envolvimento, né, com o sofrimento das pessoas, porque esse é o princípio fundamental da compaixão.
a visão da unidade. Em algum ponto nesse livro, né, foi colocado um pouco antes, essa questão de que, né, tudo isso não é para a pessoa, que é o princípio de abandonar o nirvana, que mesmo seja o último grau, eu abandono para manter com que todos consigam, para voltar com que todos consigam alcançar. Na hora que eu abandono tudo, é colocado até num ponto também que é como se fosse o ego espiritual, né? Você deixou, você não tem mais como voltar, você se livrou, mas os outros não. Então, essa conexão, né, com o sofrimento, com a existência manifesta em si, é o grande ponto, né, que eleva esse estado de Bodhisattva como um dos mais elevados, né, que a pessoa abdica realmente da sua libertação, né, para que todos se libertem. Alcançarás o 7º degrau e atravessarás a porta do conhecimento final, mas apenas para desposares a dor. Se queres ser um Buda, né, o Tathagata, seguir os passos de seu predecessor, permanece altruísta até o interminável fim. Esse é o grande ponto do budismo, né, do budismo em si, que é essa literatura que está terminando no seu ápice. Né? O seu ápice é reforçar esse lado dos bodhisattvas, do altruísmo, da compaixão, né, dessa ligação profunda com que todos os seres realmente encontrem seu caminho. Está esclarecido. Né? E aí a gente está chegando no final, escolhe teu caminho. Não sei se vocês lembram, existiam 2 caminhos. O caminho, quando entra no rio, quando entra na corrente, para alcançar o nirvana e se libertar, que é a visão de toda a tradição védica, em algum momento o moksha, você se libera desse condicionamento, para onde vai não é a questão, mas a questão de que existe essa possibilidade de liberação desse sistema, né? E o outro caminho é você se libera, mas continua aqui ajudando com que os outros seres também alcancem essa possibilidade, né? Então está esclarecido. Agora você escolhe o teu caminho. Contempla a suave luz que inunda o céu oriental. Em sinais de louvor se unem céu à terra. É muito bonita também essa visão, que é a do próximo estudo que a gente vai falar também, o ser humano sendo com essa grande ligação entre céu e terra, no sentido de aquilo que transcende, aquilo que é divino, aquilo que se manifesta, e o ser humano é a ponte. Ele consegue fazer essa união entre o divino e a manifestação em si. Ele tem essa possibilidade, né? E aqui em Louvores, essa união, o Bodhisattva está expressando isso, né? Ele é divino, mas ele se manifesta, né? É a ponte entre os dois. Dos quádruplos poderes manifestados sobre um cântico de amor, tanto do fogo chamejante como da água corrente da terra, de suaves perfumes como o vento uivante. E aí ele fala, escuta, do profundo e insondável vórtice dessa luz em que se banha o vitorioso, a voz sem fala de toda a natureza se ergue em 1000 tons para proclamar. Aí é muito bonito, né? Porque nesse ponto, quando o ser humano ele consegue essa caminhada de ser animal, se transformar em humano com as suas relações, né? E a partir das suas relações ele se sublima as próprias relações. As relações são todas as formas com a qual a gente interrelaciona com o mundo, com todos os nossos personagens, né? Como pai, como profissional, como filho, como amigo, como cada uma dessas vestes são formas que a gente cria de personagens para nos relacionar com o mundo. Essa é a grande característica humana, né? Essa é a grande possibilidade humana. E aí a gente consegue, então, sair dos nossos condicionamentos básicos animais, a gente consegue desenvolver uma qualidade de relacionamento humana, né? E aí envolve-se as questões de amor, de toda uma forma de se relacionar, não só entre humanos, mas com a própria natureza. E a gente consegue ainda sublimar isso, né? Consegue ainda se tornar de uma forma divina, que sublima as próprias condições humanas. E aí ele coloca, né, que toda a natureza então se ergue para proclamar essa qualidade que o ser humano pode alcançar. E eu volto a falar um ponto que eu acho que é bem importante entender, que a natureza proclamando, a natureza se dobrando aos grandes seres, às grandes almas, significa a mais profunda conexão, né? Eu costumo usar, já usei esse exemplo, mas vale colocar de novo hoje, né? Que se você colocar uma árvore existindo, ou um passarinho, ou qualquer animal, ou qualquer planta, o que o universo inteiro faz para aquela planta existir? Ele se dobra, todo o céu vai gerar chuva, as condições de vento, a terra vai gerar todos os nutrientes. Percebe que esse ponto, né, a natureza se ergue em 1000 tons e proclama a existência, a possibilidade da plenitude das existências. Eu acho tão lindo isso,
porque entender isso é perceber que existe um universo inteiro se dobrando, né, e utilizando de todos os seus recursos para que uma planta exista no seu melhor esplendor. E quando o ser humano entende essa conexão profunda com essa natureza de uma forma geral, ele vai perceber que o universo inteiro está dobrado, né, para que a gente exista. Isso é super lindo, mas isso é tremendamente não compreendido pelo ser humano com a sua desconexão, né, com a sua pretensão de ser algo que executa as ações, porque a gente não tem essa dimensão de o quanto o universo inteiro está disponível para que todos os seres existentes no universo existam, né, em sua plenitude. Quer dizer, percebe que existe todo um conjunto de movimentos climatológicos, de terra, de, enfim, de tudo, para que tudo exista na sua plenitude. Em algum momento, a gente pode perceber que aquilo não é plenitude por uma ideia criada pelo ser humano, né? Que a flor ela tem que alcançar uma beleza que é tida como ser humano, mas, independente disso, da forma como ela exista, todas as condições estão sendo dadas para ele existir. E aí percebe que é uma tremenda ingratidão, né, quando a gente se auto-observa e reclama de alguma coisa, né, sendo que em si é bonita a existência, nos colocando para simplesmente existir, né? Eu tenho até um pouco de aversão a uma coisa que para mim está sendo recorrente, essa questão de alimentação, porque existe um princípio fundamental de respeito aos animais, né, de violência, enfim, de harmonia de uma forma geral, onde envolve a alimentação de alguma forma. E a própria autoexistência, né, no qual a gente aí se preocupa de uma forma um pouco mais egóica com a própria alimentação em termos de ser boa ou ruim. Mas, por outro lado, num mundo onde o que foi colocado nesse livro de diversas vezes, em diversas vezes, na necessidade da conexão com o sofrimento das pessoas, que é sofrimento nosso, né? Não é das pessoas, porque é um sistema só. E quando a gente observa, né, que existem diversas pessoas, milhares, milhões de pessoas passando fome, sem acesso à comida, sem um mínimo de dignidade para existir, sendo que o universo oferece todas as possibilidades, mas por uma questão de algum desequilíbrio humano, onde a gente não consiga redistribuir de forma equânime a alimentação para todos, né? É muito difícil aceitar que a gente possa recusar algum tipo de alimento, né? Então, eu acho que dentro da possibilidade de tentar gerar a maior harmonia possível, e isso vai envolver algumas não comer algum tipo de alimento, mas por outro lado, né, a gente tem que dar uma imensa gratidão por ter acesso ao alimento, né? Quando a gente fala assim, tal coisa não faz tão bem para mim, mas espera aí, é, eu tenho essa possibilidade, milhões e milhões daria a vida para ter essa comida que eu estou comendo e de repente estou falando que simplesmente não vai fazer bem ou mal, enfim, né? Mas é uma discussão um pouco complexa de fazer, porque realmente existe o aspecto da saúde, etc, etc, mas tem uma coisa que o fato de haver comida na minha mesa já é uma grande bênção, independente de qual seja, né? Então, são dois lados da moeda de observar essa gratidão profunda pelo que pelo que é oferecido para a gente nessa existência, né? Então, acho que esse ponto, né, que eu estou colocando, reforçando um pouco, nesse aspecto de que existe uma natureza inteira ao nosso dispor, né, para que a gente exista. E a bênção que a gente tem na qualidade que a gente existe é uma coisa inigualável, né? Então ele fala isso. Regozijai-vos, ó homem de Mialba, que é o ponto onde culmina no que eu estava falando. Mialba é a nossa terra. A nossa terra é chamada de inferno, aonde a gente está aqui, né, no Espiritismo usa como provas e expiações, né? Onde a gente está para aprender a duras penas, voltado a um sofrimento, né? Então, se a gente consegue se libertar disso, né, se alegra. Então ele fala, se alegre, comemore, homens de minha alma, homens do inferno. Até no final ele fala, a Vite é o nível mais baixo do inferno, é um estado que, na verdade, não é um lugar, né, é um estado que a gente existe. Não tem, estando aqui na Terra, exposto ao sofrimento natural da manifestação, né, das dores e doenças e etc., que a gente está exposto, da transformação, da impermanência, etc., etc., mesmo assim, esse estado de inferno, ele se difere, né? Tem pessoas que estão num estado muito mais
complexo da existência do que a gente, né? Que eu estava colocando. Se você pegar, só olhar a África, que as costas normalmente são viradas para ela no mundo de forma geral, né? Até inclusive parece que essa pandemia do varíola do macaco já estava se expandindo na África há algum tempo, mas ninguém se preocupava porque era na África, né? Então, só do fato da gente ter essa condição de não estar nesse nível de sofrimento que outros seres, né, da mesma existência que a gente está, né, já é uma grande bênção que deve ser agradecida a todos os momentos, né? Então, o inferno é um estado que talvez a gente reclame de muita coisa no nosso inferno, mas o nosso inferno ainda é extremamente mais elevado que muitos outros infernos que outras pessoas vivem. Um peregrino voltou da outra margem. Então, é o final, né, apoteótico do encontro de quem entrou nessa corrente e consegue alcançar esse estado mais sublime da existência. E mais sublime ainda que, ao invés de se libertar, volta para ajudar. Nasceu um novo Arhan. Né? Essa frase significa, então, nasceu mais um para ajudar os seres a alcançar esse nível de nirvana, de paz, de consciência, enfim, de compaixão, de conexão, né? Um movimento do universo que vai fazendo com que, naturalmente, a gente consiga passar por esse estágio de uma forma mais consciente por causa desses seres, né? Eu acho que, se eu não me engano, foi nesse estudo mesmo que eu estava comentando, né? Essa colocação toda ela sintetiza de uma forma muito simples, que é todo esse estudo que a gente fez e todos os estudos que a gente faz e todos os estudos que a gente vai fazer são por causa desses seres, né? Eles se predispuseram a adquirir a realidade, né? Ao invés de usar essa realidade para se libertar, eles se predispuseram a nos ajudar, né? E a gente só está um pouco mais de crescimento de consciência porque eles existiram. Então, acho que esse é o grande ponto desse final, né, que exalta muito esses seres na linha budista, mas a gente pode extrapolar para qualquer outra linha, todos os santos, todas as grandes almas, em qualquer religião, em qualquer filosofia, em qualquer lugar, que se mantém nessa linha de abandonar a sua própria existência em si, para que os outros seres, para que todos os seres alcancem essa capacidade de uma consciência mais elevada. Paz a todos os seres. E aí a gente termina aqui, então, o nosso estudo, que foi uma jornada, né, de um ano, estudando verso a verso. Para mim foi um grande prazer ter estudado esse livro com vocês. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação, finalizando esse nosso estudo nesse dia de hoje? Porque eu quero aproveitar o nosso tempinho depois para falar um pouquinho sobre o próximo estudo que a gente vai desenvolver. Alguém quer falar alguma coisa? Fique à vontade, por favor. Ninguém quer fazer nenhum comentário? Mas fique à vontade para interromper na hora que vocês quiserem interromper e acharem que é necessário interromper. Eu vou, então, se alguém quiser falar, pode falar, Cori, você abriu o microfone aí, se quiser falar Um alguma ano coisa. de jornada nós Um fizemos? ano, um ano. Nossa, Verso a verso, foi uma caminhada. uma caminhada, não. Muito Quanta coisa a gente interessante. aprendeu, É. quanta coisa a gente tem por aprender ainda, mas que fez uma... Olha, foram gotas homeopáticas de conhecimento, de sabedoria, Foi e tem surpreendente até feito para uma mim esse livro. diferença danada na vida da gente. Eu acho que todo mundo, né? A gente precisa estudar muito, né? Eu, pelo menos, sou um aprendiz, um pequeno aprendiz, mas que tem feito muita diferença na minha vida, viu? E foi um aflorar, né? Esse livro ele foi desdobrando de alguma forma, né? Aí, se vocês quiserem interromper, sempre fica, pode falar, Wanda, se abrir o microfone aí, pode falar. Não, eu quero até concordar com a Cori, né? Que assim, eu peguei no meio do caminho dessas aulas, né? Sim. Acho que foi mais ou menos. E como eu já confessei para o Danilo, eu comecei a ler o livro pela segunda vez e eu parei. Mas assim, eu estou com essa missão de uma hora voltar tranquilamente para ler mesmo o livro. Mas como a Cori disse, nossa, foi assim muito bom para mim, muito bom. Eu já, né?
comentei, né, com o Sim, Danilo. sim. Assim, no meu dia a dia, assim, eu lembro de algumas passagens do livro que você explicou, né? E, assim, eu tenho dificuldade, assim, de detalhar, mas, assim, como ela falou, fez uma diferença, assim, bacana para mim, Bom, legal. sabe? Eu estou muito Muito. empolgado com o nosso próximo estudo, porque nada acontece por acaso, eu acho que tudo se Uhum. desenrola da forma como tem que se desenrolar, e eu acredito muito que esse próximo estudo, ele vai ser um grande complemento para tudo que a gente viu. Até eu peguei um texto, né, falando sobre esse estudo desse livro, e no texto fala exatamente os aspectos que a gente vai ver que vão ser muito complementares. Eu vou colocar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre esse próximo, se alguém quiser interromper, interrompe, fique à vontade aí para E como vai dizer. ser? O livro você vai Então, mandar? é isso que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Ah, Eu tá, tenho o tá bom. PDF desse livro, então, se vocês quiserem, até coloco no grupo já, né? É um PDF. Só que o PDF que eu tenho, ele é sem comentários, eles são só os versos. É como a gente Uhum. fez nesse estudo agora, né? Que também o Voz de Silêncio, ele tem poucos comentários, é mais os versos. Então, o próximo estudo que a gente vai começar na segunda-feira, ele é o Tao Te Ching. Tao Te Ching significa Xing, né, o livro. Xing significa livro, enfim. E Tao é traduzido como caminho e o T, virtude. Né? Virtudes são as ações virtuosas que a gente deve agir, que é muito ligado, né, ao mesmo que a gente viu das virtudes, né, no budismo. Então, basicamente, Tao Te Ching é o livro do caminho e da virtude. Esse texto que eu comentei, né? Eu tenho o livro em PDF, vou colocar no grupo, que daí pode acompanhar verso a verso todo mundo, né? Se alguém quiser depois uma versão comentada, eu passo qual é a versão comentada que a gente está usando, enfim. Só tem alguém que tem o microfone aberto aí. O Tao, né, é o nome de todo o movimento interior. Tao, ele é traduzido, às vezes vai ter nas traduções também como Dao, tá? Mas Tao, ele é traduzido como fluir, como caminho. A tradução mais comum é caminho. Caminho no sentido de daquilo que se desenvolve. Então ele coloca, tal é o nome de todo movimento interior. Cada um tem o seu tal, cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu desenvolvimento nessa existência, em um primeiro nível. E esse tal é lido no grande livro como o livro da natureza. Tal é a natureza se desenvolvendo. É o naturalismo fundamental, como está colocado aí, né? E a visão da unidade. O mundo é uma grande natureza. Eu acho extremamente bonito esse estudo, porque é uma síntese de toda a visão védica. Eu tenho a visão védica, a tradição védica, como realmente uma fonte onde quase tudo que a gente vê, que claro que tem muito distante de saber tudo que existe, mas tudo que a gente tem, que eu tive contato, pelo menos, né, você vai ver que existe um fundamento nos Vedas. Por isso que Veda significa conhecimento, né? Veda não é um conhecimento da Índia, Veda não é um conhecimento do yoga, Veda não é um conhecimento de alguém. Os Vedas são os livros que traduzem o conhecimento em si, né? Atemporal. Sai Baba até coloca bem essa questão de que o conhecimento ele é atemporal, ele não tem povo, não tem nada, né? E o taoísmo, que é chinês, né, uma filosofia chinesa, ele vem com uma visão extremamente natural da mesma percepção de unidade do mundo, só que com uma visão bem prática da existência, né, como um mundo real. Porque nos próprios Vedas, né, e algumas linhas, tá, algumas tradições, colocam Maya, a ilusão, como um aspecto de que o mundo é uma criação da consciência, né? Que na verdade não existe esse mundo, ele simplesmente é uma manifestação da consciência em si. No caso do taoísmo, não. O mundo é uma realidade, é uma natureza que se desenvolve. Nos seus dois aspectos, igual à visão védica, no seu aspecto de uma consciência imaterial, se expressa na sua materialidade. E existe um vazio em si, que esse vazio tudo contém, e em algum momento ele se expressa, né, da sua forma de tal, de yin e yang, na sua dualidade constante, e aí o mundo vai se expressar, né, de alguma forma, mas antes da expressão, ele é uma coisa só. E o mundo é autorreferencial, quer dizer, ele se desenvolve. Eu tenho usado muito isso, né, de até independente do tal, que essa
possibilidade do ser humano se retirar da existência do universo. Então, sempre quando a gente tem alguma questão, alguma crença, hoje mesmo na aula à tarde, tem uma pessoa que é teóloga e estava conversando sobre, né, a visão do yoga, nesse aspecto da nossa existência, da mente, etc. E aí, sempre quando a gente cai numa crença, qualquer que seja, né, tudo é crença, mas quando a gente cai numa crença específica, e existe uma argumentação muito lógica para aquela crença, o que acontece? Existe uma tendência muito grande em a gente se envolver e acreditar que realmente aquilo é uma realidade. Por quê? Porque existe uma lógica profunda, existe algo que nos convence profundamente, e aí a gente coloca aquilo como uma verdade. Só que qualquer uma dessas verdades que sejam, né, em qualquer possibilidade, né, sempre é interessante entender que, mesmo eu tendo uma crença profunda que algo funcione dessa forma ou não, que algo seja desse jeito ou não, enfim, se coloque como o ser humano não existe. Não existe ser humano. Não existe nenhuma forma de percepção consciente daquele objeto ou daquela ideia ou do funcionamento. O que acontece com o universo? O que acontece se tirar o ser humano da Terra, se tirar o ser humano do universo, se tirar essa forma inteligente de perceber o mundo? O que acontece com o universo? Nada. O universo continua existindo da mesma forma. Tudo continua funcionando como tem que funcionar. Esse é o autorreferencial, né? Esse desenvolver da natureza em si, né? E não tem intervenção. Intervenção é a ideia humana, que a gente muda alguma coisa, mas na verdade tudo está funcionando como deve funcionar. O universo está se desdobrando, a natureza está acontecendo, e cada ente da natureza tem a sua importância específica, independente do seu tamanho, mas cumprindo um papel específico dentro de uma existência da natureza. O grande ponto humano é se conectar a esse naturalismo, né? Se fundir a essa existência. Eu acho que esse é o princípio mais profundo de religião, essa religação com a existência consciente e manifesta, e simplesmente se entregar a essa existência de alguma forma. A nossa visão desconecta, né, faz com que a gente perca essa possibilidade da existência na sua plenitude. Hoje até, inclusive, uma das discussões era sobre a questão de índole, né? Como um ser ele tem uma índole e às vezes é muito difícil. Quem trabalha com algumas possibilidades de degradação humana, seria talvez a palavra, e encontra seres absolutamente desconectados com qualquer coisa que a gente possa imaginar de bondade, de compaixão, de qualquer coisa. Realmente fica muito difícil entender, né, um nível de igualdade, sendo que tem pessoas fazendo algo tão desconecto do que a gente pode chamar de harmonia. Mas se a gente pensar, né, tirando as nossas percepções de bondade, de maldade, se a gente olhar, a natureza funciona sempre com dois polos, que é o yin e yang, que a gente vai ver muito nesse estudo. Existe sempre um lado que puxa o outro. Eu só teria a condição de saber o que é extremamente bom se eu tiver um lado extremamente ruim. Essas são as duas polaridades que sempre puxam para um caminho do meio. E a existência, ela é coberta por camadas de ignorância. Então, eu tenho a convicção de que a discussão era, que a gente já conversou sobre isso em algum momento, né? O ato é errado, mas nunca a pessoa, né? A alma que está experienciando o mundo através do corpo, ela nunca é errada, ela nunca é má. Ela simplesmente está condicionada em uma situação que leva a uma ação que é da natureza. Então, esse é o grande ponto. Quando o ser humano entende que tudo que existe na manifestação é natureza, e se a natureza está presa a um sistema de leis, qualquer coisa que ocorra nessa natureza está presa ao sistema de leis dela, está tudo certo. A forma como eu compreendo isso e a forma como eu me limito dentro de uma existência específica pode ser diferente, mas a ação da natureza, que a gente pode esboçar como extremamente ruim ou boa, é a da natureza, né? É a natureza se desdobrando na sua forma existencial. Sem intervenção, não existe nenhuma forma da gente intervir na existência do universo. A gente pode participar dessa existência de alguma forma, mas intervir não. E aí cada um esboça, né, o seu próprio caminho, né, no tal universal. Quer dizer, a pulga tem a expressão dela no caminho, o pernilongo tem a expressão dele, o jacaré, a planta, todos os seres têm a sua expressão do próprio caminho dentro do caminho universal, com mais ou menos harmonia com ele. Isso é extremamente bonito, porque no final existe um movimento que transcende a inteligência humana, que transcende a percepção, transcende qualquer ideia que a gente faça, mas esse sistema
na sua raiz mais profunda, busca harmonia. Percebe? Independente do que se entende por harmonia, independente do que a gente classifica como bom ou ruim, não é essa a questão, mas no seu nível mais profundo de existência, todos os sistemas do universo buscam harmonia. Cada elemento cumpre o seu papel dentro dessa existência, com mais ou menos harmonia dentro desse sistema. Esse é o ponto, né, no qual a gente se encontra. Nós fazemos parte desse grande organismo. Nós podemos estar mais harmonizado a ele, menos harmonizado a ele. Mas é um caminho dentro de um caminho maior. E o que é harmonia? Né? É essa noção que a gente desenvolveu, né, de profunda ética e compaixão, que significa ética e compaixão. Ética é eu estabelecer um entorno de forma de que viva em comunidade. E compaixão é a compreensão profunda da existência de uma existência só, né, no qual todos devem alcançar o mesmo nível de existência harmônica. Então, a harmonia é essa chave da existência que flui com a ética e compaixão, que é o ponto que a gente parou, né? O ponto ápice do nosso final do estudo passado. O que a gente vai começar a conduzir agora? Uma visão prática dessa existência, uma visão prática da nossa conexão com essa naturalidade, com essa existência harmônica do universo. Então, eu acho que assim, o Tao Te Ching, né, que é o livro que nos mostra a virtude para que a gente entre nesse caminho. É a forma como a gente deve caminhar nesse universo, entendendo o universo como um grande caminho. E a nossa ligação entre, sendo nós humanos, a ligação entre o que é divino, o céu e a terra, e a compreensão dessa existência no seu aspecto mais bonito. Então, é um livro que vai abrir uma nova caminhada com uma visão poética de versos extremamente inteligente, a forma como o Lao Tse, que é um dos grandes mestres do taoísmo, né, colocou. E aí eu vou tentar usar também algumas outras literaturas do taoísmo que eu tenho estudado para ir, claro, sobre a ótica do yoga, né? E eu sempre vou me colocar sobre a ótica do yoga porque eu não sou um taoísta, eu não sou chinês, eu não sou indiano também, mas eu estudo muito mais o yoga do que a filosofia chinesa. Então eu consigo fazer uma conexão, né, de tudo que o taoísmo se propõe de uma forma mais simples, mais naturalista, mas com a visão, né, védica, com a visão do yoga. Eu acho que vai ser uma... Como foi caminhado nessa visão budista, apesar do budismo ser védico não ortodoxo. A estrutura literária, né, é essa. A escola desse estudo taoísta no qual a gente vai se fundamentar, né, tem 3 obras que simbolizam uma árvore, que achei super bonito isso. Né? A raiz é o I Ching. O I Ching é o livro das mutações, né? O I Ching é espetacular também, ele se transforma num oráculo, porque é um grande conselheiro quando é usado como oráculo, mas, na verdade, é o livro que faz a ligação dos elementos da natureza, né, e a combinação deles que vão dando resultados. Então, é uma forma muito simples de colocar isso, simplista, não é nem simples, simplista, que é, né, na medida que você conhece as mutações e as inter-relações de toda a materialidade, você prevê o que pode acontecer, que é o que a gente faz com todas as nossas previsões, né, humanas. Você sabe que, basicamente, você sabe que se você colocar uma terra, aguar aquela terra, colocar uma semente determinada, e essa semente for cuidada de tal forma, essas mutações, essas inter-relações dos elementos da natureza vai fazer com que surja uma planta X em tanto tempo. Isso é o princípio do oráculo, isso é o princípio do grande conselheiro. Esse livro ele tem essa capacidade de interrelacionar todos os elementos da natureza e essa inter-relação vai dando as possibilidades dessa relação. Então, na medida que você entende como é que funciona a relação, você vai entender o que vai acontecer no futuro. Né? Se a gente sabe como manipular algumas coisas, a gente sabe provavelmente o que vai acontecer na frente. É basicamente essa conexão profunda com essa estrutura da naturalidade. É a raiz dessa visão taoísta, né? O livro das mutações, que é chamado de I Ching, que é usado como oráculo também. O tronco, quer dizer, a forma como caminhar nesse mundo é o Tao Te Ching. Percebe? Todos têm Xing, né? Porque Xing é livro. Né? Tao Te é o caminho do livro da virtude, I Ching é o livro das mutações, né? E Nan Huan Xing é a flor disso, que é um texto que Lao Tse escreveu lá na frente, né? Explorando reexplorando, né? Esse caminho, né? O Tao Te Ching, o caminho da naturalidade, enfim, né? É tido como uma experiência, né? Em cima da experiência que ele mesmo deixou. O que a gente vai focar
é no Tao Te Ching. O livro que a gente vai estudar é o Tao Te Ching. O Tao Te Ching, então, é o livro do caminho. São versos, né? Se eu não me engano, são 80 e tantos versos, não me lembro exatamente de cabeça, mas são 90 versos que sejam. E esses versos vão descrevendo toda a nossa trajetória como ser humano, como a ligação com o céu, como as energias que contrapõem, que são o yin e yang, e a forma como a gente desenvolve as virtudes, quais são as formas de ação. Eu, particularmente, sou super empolgado porque eu tenho buscado muito, né, nesses últimos anos, talvez, uma conexão de todo o estudo do yoga, enfim, dos estudos que eu me envolvo, as práticas, tentado traduzir isso da forma mais concreta possível. Quer dizer, né, o que isso pode trazer no dia a dia, né? Como é que isso se expressa no dia a dia? Até fiquei super feliz quando a Wanda fez esse comentário de que durante o dia surgem algumas percepções, né, que nos ajudam, que é exatamente essa é a minha maior meta, né? Conseguir fazer desses estudos algo que nos seja frutífero no nosso dia a dia, né? Que traga uma revelação diária e simples, que não seja algo para ficar no abstracismo, mas algo que sirva realmente para a nossa caminhada, né? Amanhã, o que muda isso na minha vida? Quais são as compreensões que me levam, ou as práticas que me trazem, né, uma vida melhor, mais conectada, enfim. E eu acho que esse livro, ele culmina essa busca. Ele é essa naturalidade, né? Ele é essa visão de como fazer, de como caminhar. Então é isso que a gente vai estudar. Depois, se vocês quiserem, eu coloco esse livro eu coloco o livro em PDF, né, com os versos, coloco o título do livro que a gente vai usar com os comentários, se alguém quiser comprar, mas vai ter o PDF. E aí, a partir disso, né, no próximo encontro, a gente começa realmente, então, a falar sobre a introdução a esse livro, e aí talvez a gente já comece já um primeiro verso, já comece a analisar um a um, como foi a nossa jornada com a Voz do Silêncio, né? A gente vai vendo verso a verso e tentando compreender um pouco qual é essa estrutura. É isso, gente. Fiquem à vontade agora, por favor, para vocês, fazendo os seus comentários, as suas colocações, que são sempre importantes. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer? Fiquem à vontade, gente. Oi, Danilo. Pode falar. Achei que, poxa, foi bem legal o estudo, como alguém comentou aí, por um ano inteiro, né, para a gente Pois é. estudar esse livro todo, e essa ideia de fazer com o Tao Te Ching, eu acho que vai ser bem bacana também, Eu porque estou eu acho que esperançoso. exatamente como você falou, são pequenas doses, né, de pouquinho que a gente vai discutindo esses assuntos. E se ele for na mesma linha do que você fez da Voz do Silêncio, que também o livro eu acho que proporcionava isso, né? A gente Sim, rever esses vários assuntos. sim, Parece que ele aborda várias coisas várias vezes com profundidades diferentes, né? Não sim, sei qual que é a estrutura sim. Vai ser do mais ou Xing. menos a mesma estrutura, diversos, só que um outro olhar, né, para talvez as mesmas percepções humanas, tal, mas com um outro olhar mais naturalista, mais bem bacana, é bem bacana. É um livro que vai ser, eu estou vendo assim como muito complementar a tudo que a gente está vendo, sabe? Muito, Uhum. é como se fosse, eu não sei usar a palavra correta, mas é como se fosse uma nova oxigenação naquilo que a gente já está vendo há algum tempo, de diversas formas, mas é como se entrasse um novo oxigênio. Essa coisa do I Ching também, se a gente puder, a gente vai falar um pouquinho, guardo sempre isso, tá? Eu vou falar com o pouco que eu tenho de conhecimento da tradição védica, fazendo uma análise sobre o taoísmo. Eu não sou taoísmo, tenho, sim, seria até uma heresia, não sei se nem é essa palavra, né, de querer, né, ser um entendido do taoísmo ou qualquer coisa desse nível. Mas pelo que eu li, eu acho que dá para fazer uma conexão muito bonita, como a gente fez com a Voz do Silêncio, né? Dá para fazer uma releitura aí do que a gente está vendo por um outro olhar. Que Legal. legal, Danilo. Oi, desculpa. Eu não consegui pegar o finalzinho, Danilo. Acordou aqui o baby.
Tive que ir lá, eu cheguei aqui, tu estava falando já do estudo novo, Sim, mas é legal porque, eu acho que eu comentei já, o meu filho é faixa preta de Kung Fu, sim. e eu já percebi um livro que ele ganhou ali de alguém, ele nem leu ainda, e nem eu, que tem alguma coisa que fala do Tao também. Eu Sim. acho que tem alguma ligação com o Kung Fu, tu sabe me dizer, o Não taoísmo? sei especificamente do Kung Fu. Eu sei que o taoísmo ele se desdobra como prática no Tai Chi, né, no Qigong, que é a parte Hum, do Pranayama, mas com certeza tá. deve interrelacionar de alguma forma, porque a cultura chinesa ela tem uma interrelação, né? Então eu não sei Uhum. quem veio antes ou depois e como se apropria de uma coisa ou de outra e como é que eles se fundem nessa, mas com certeza deve Tá. ter alguma ligação, né? Porque os dois são filosofias Uhum. chinesas, baseadas em artes marciais, Sim. e é, Porque eles até usam um pouco assim do Tai Chi, do Qigong, é, essas então com tipo certeza meditação, deve, mas é pouco assim. Ele, por exemplo, que quando ele graduou faixa preta, foi a partir daí que o mestre dele começou a passar algumas coisas de respiração e sim. tal. Então tem alguma ligação assim, eu não sei Claro. exatamente porque eu não sou praticante, mas que legal esses estudos que vão É, se interligando assim, né? é. E é uma experiência que eu vi no Voz do Silêncio, né? Porque normalmente eu me fixava muito nos livros de yoga, nos livros da tradição védica, os livros mais tradicionais, né? No qual é a formação do yoga. Quando eu Sim. caí nesse livro da Voz do Silêncio, que é um livro tibetano e que não tem ligação direta com tradição Uhum. védica, apesar de ser védico não ortodoxo, mas eu percebi essa experiência de complementação, de um universo de portais novos se abre, né? E aí, Sim. naturalmente, eu fui caindo para o taoísmo por alguns outros motivos, mas quando eu comecei a ler também a literatura taoísta, não tem como não caminhar com vocês essa experiência que é espetacular, é muito bonito. Sim. E várias dessas culturas, dessas tradições, elas se cruzam em algum momento, né? Tem muita coisa muito semelhante, assim. E é muito engraçado, até porque eu lembrei de uma coisa que na primeira vez que eu estudei contigo, naquele curso que eu fiz lá, sei lá que ano foi, Sim, 2017, eu acho. E aí, no finalzinho do curso, assim, a gente estava falando de religiões, e aí tu falou, nossa, mas as religiões, em resumo, elas são todas iguais, todas querem a mesma coisa. E aí, lá nessa época, eu pensei, eu te respondi assim, não, Danilo, não concordo, acho que não é, não, né, na ignorância do que eu tinha ali naquele sim, momento, e passados agora todos esses anos, eu percebo o quanto realmente essas tradições antigas, essas culturas, elas vão se cruzando, se entrelaçando de certa forma, sim, inclusive no vídeo que eu te falei antes, que eu estava assistindo daquele canal lá, mostram algumas imagens assim védicas e de deuses hindus, enfim, e algum deles que apareceu na imagem se assemelha àquela imagem de Jesus Cristo que nós aqui conhecemos na nossa cultura, com uma mão levantada e a outra meio no- sim. na O altura do Buda, peito, inclusive, é. com mudra, com o cabelo comprido, assim tinha na imagem ali, né? Então, né, a gente acaba sem saber exatamente onde que todas essas culturas em algum momento acabaram se ligando de certa forma, né? É. Já ouvi relatos de que Jesus Cristo Viveu na frequentou Índia, templos, né? viveu na Índia, frequentou templos budistas e que, enfim, né, a gente está aqui hoje, Eu muitos acho, anos. né, que na verdade as religiões são só linguagens diferentes para falar a mesma coisa, porque são culturas, épocas diferentes, então é Sim. sempre uma adaptação de uma forma de passar o conhecimento de alguma forma. Eu tenho feito um exercício nessas aulas que eu tenho dado em Aparecida, né, naquele projeto da Melhor Idade lá. E Aparecida, não preciso falar, né, uma cidade extremamente religiosa, católica, enfim, né, vive em torno de Nossa Senhora. E eu acho que 99,9% das senhoras rezam o terço, enfim, né, e são devotas de Nossa Senhora Aparecida. E eu tenho feito um exercício de usar a religião católica como base de tudo que eu falo do yoga. E tudo encaixa. Não tem nada que eu fale, Sim, né, do yoga que não se encaixe no cristianismo. Né? sim, É só é. tirar um nome e colocar outro, é tudo a mesma Uhum, coisa. é a mesma coisa, exatamente. Como eu estou lendo, por exemplo,
que eu tenho passado para alguns alunos, assim, um pouco mais aprofundado sobre os yamas e niyamas, Sim. e quando a gente para observar, os yamas e niyamas, eles não são do yoga, Não. eles são da humanidade, eles Exatamente. pertencem a todos os povos, a todas as religiões, a todas as culturas, porque são princípios... Ele que tá são querendo. princípios... Tá querendo falar. Porque são princípios básicos de ética, de conduta humana, sabe? Sim. Não é desse ou daquele, ou de A ou de B. Exatamente. É o que a gente está tentando fazer aqui no yoga, né? Unir, entrelaçar essas coisas, entender o todo, que né, o macro, o micro, está tudo incluído em uma única coisa. Como a gente falou esses dias, de natureza externa e natureza interna. Na verdade, é tudo natureza. Eu sou natureza, todo mundo que está aqui. Né? Desculpa te interromper. Imagina. E que terminou o livro falando sobre isso, né? Exatamente essa questão ética, que é como conviver, né? E a questão de compaixão, que é essa compreensão profunda. Essa é a lei do universo, né? É a forma como a gente interpreta a lei do universo. E a lei do universo é a existência, como foi colocado muito bonito no livro, é o eu de Alaya, é o eu da consciência universal. Como você interpreta isso, pode ser através dos niyamas, pode ser através dos 10 mandamentos, pode ser através do que você quiser. Mas a essência, ela é universal, né? Essa busca Exatamente. que a gente chama de ética é uma busca de harmonia na nossa existência. Sim. Seja essa busca científica, filosófica ou religiosa. Na verdade, são linguagens diferentes para a mesma coisa, né? Sempre. Que é aquilo que eu quis colocar, né? Tira o ser humano, tira os livros, tira as filosofias, tira tudo. O que acontece? Continua funcionando, buscando harmonia constante no universo, independente da gente conceber qualquer linguagem que seja. Muito lindo, esse estudo foi muito lindo. Eu não pude acompanhar todas as aulas desde o começo, mas sempre que dava eu estava aqui, presente ou assistindo na gravação. Foi um estudo muito lindo. Essa do taoísmo agora eu quero pegar desde o comecinho assim e assistir todas. Vai ser bem bacana. E agora ainda mais em podcast também, né? Agora sim. Modernidade. É isso aí, o yoga se atualizando e a gente também. Exatamente. Eu vou colocar o livro lá, daí o PDF lá, vocês baixem, dêem uma olhada, daí se vocês acharem, né, enfim, se vocês precisarem ou puder, eu vou estar sempre fornecendo, mas eu acho que vai ser uma caminhada bem bacana, bem bacana. Com certeza. Aquilo que a gente estava falando, né, Danilo, da entrevista do Gil, né? Do Gilberto Gil, né? Foi um dos inspiradores para eu fazer esse estudo. As coisas se cruzam, né? Os ensinamentos, né? Uma coisa vai levando a outra, inevitavelmente. Muito legal. Tati, você abriu o microfone aí, pode falar, sua contribuição sempre é bem-vinda. Abri. Eu senti... Bom, primeiro, eu achei uma gracinha que o bebê estava se manifestando, imitando, né? Falando, é uma belezinha. Muito lindo. Na linguagem dele, né? Ele está entendendo e está falando. A gente não está entendendo. Ele tá... Mas a mãe ri, ele ri. A mãe fala, ele... E também, assim, acho que já faz algumas aulas. Acho que, na verdade, desde a primeira aula que eu atendi, assim, né? Aqui online de filosofia, e desde as aulas presenciais também, no primeiro módulo aqui em São José, eu comecei a fazer essa conexão mesmo de tudo que a gente está aprendendo com o último livro que eu tinha lido antes de começar o curso de yoga, que foi o Kybalion. Olá. Inclusive, eu super recomendo para quem tiver interesse em ver as palestras da Lúcia Helena Galvão falando sobre o Kybalion. E é isso aí mesmo. O que eu estava aprendendo e tentando conectar, né, os pontos do que eu estava vendo no Kybalion com o dia a dia, com a vida real, isso foi se mostrando também nas filosofias do yoga e na prática de yoga e no dia a dia. É muito, muito legal isso. Adoro. Porque o que eu estou sentindo é que é isso, né? As visões diferentes, elas são muito complementares. Tem certas coisas que a gente não consegue entender com uma linguagem, mas com a outra fica muito claro. Ela vem reforçar alguns pontos.
E mesmo dentro do próprio livro, assim, se tem, digamos, 4 passos ou 7 leis da natureza, ou 7 leis do universo, né? Mesmo entre eles mesmos, eles se conectam, né? Não é assim uma linha exata ali que divide isso é uma lei e isso é outra. Elas mesmas estão interconectadas. Porque é um esforço dentro da limitação humana de compreender uma existência que está muito mais complexa. É aquele exemplo que eu dou, né? É chegar para uma formiga e falar assim, explica o que é o mundo, né? Dentro da limitação de formiga. Ela vai se desdobrar da melhor forma possível dentro da perspectiva dela. É o que a gente faz, né? Dentro da nossa perspectiva de visão, a gente vai se desdobrando. Só que a gente tem o que nesse livro exaltou muito, a ajuda das grandes almas. Eu não sei se as formigas têm as grandes formigas que ajudam elas, mas nós temos, né, essa possibilidade dessas grandes almas alcançar níveis de realização muito alto e tentar traduzir isso para nós, a nossa capacidade de compreensão. Esse é o esforço, Gisele, das religiões, dessas grandes almas tentarem de todas as formas passar para a gente uma visão que está muito além da nossa compreensão. Sim, e só contribuindo com a colega que falou agora, a gente começa a partir do yoga a fazer essas conexões, assim, né? Eu fui fazer uma pós-graduação da PUC em 2019, eu até já comentei com o Danilo em outras oportunidades, de psicologia positiva. E tudo que está lá hoje, de uma forma científica, dentro da psicologia positiva, eu fiz uma releitura daquilo conectando exatamente com todos esses estudos que a gente faz do yoga, dessas culturas milenares, porque lá eles falam de propósito de vida, né, de felicidade, de meditação, de acalmar, de achar, sabe? E isso são outras palavras para tudo isso que essas culturas já vêm falando e já vêm buscando há tantos anos, e parece que as pessoas não entendem, daí vem uma outra linguagem para tentar explicar, e aí não dá ainda, e vem uma outra coisa, e tenta, né, Danilo? E vem um avatar, e vem outro. O que eu achei legal é que, se você pegar a estrutura védica, né, pegando os darshanas são os pontos de vista, né? Os pontos de vista sobre o conhecimento. E aí o que acontece? Um vai lá e destrincha tudo, o outro vai lá e fala sobre a manifestação, o Sankhya, o outro vai lá e discute o absoluto, o Vedanta, enfim. Cada uma vai ter uma visão do conhecimento. Como é que o yoga entra nesses darshanas? Entra como você pode ter qualquer visão, mas para ter a visão, você tem que ter uma mente estável e equânime. É o método para levar a capacidade da consciência a observar tudo isso. Eu acho que hoje eu tenho essa compreensão clara disso. Eu já vejo isso em vários aspectos. A pessoa pratica o yoga, na sua forma mais ampla, né, de estudo e etc. E o yoga, ele dá base para outros conhecimentos. Ele é a forma de conduzir a mente para compreender as outras coisas. Fica muito claro isso. Eu tenho visto, assim, várias pessoas de religião ou não religião, filosofia ou não filosofia, que se aprofundam no seu caminho em vias do yoga dar essa condição. Eu acho espetacular fica muito claro para mim essa condição do yoga ter esse ponto de vista na escola, nesse Darshana, ser a metodologia aí realmente. Quanto mais prática, mais dá condição para a gente avançar nesses livros, nessas filosofias, seja ela qual for. Eu acho que essa é uma manifestação direta daquilo que você comenta, né, Danilo, de que o guru aparece quando a gente está pronto, né? De certa forma é isso também, né? O estar pronto é você já gerar essa condição. Exato, né? Que nem agora, por exemplo, com o próximo estudo que a gente vai fazer, né? Que você falou que leu agora e percebeu uma conexão, né? Você não teria percebido essa conexão se a gente não tivesse estudado antes, né? Exatamente. Essa é exatamente a frase: o guru aparece quando você está pronto. Na verdade, a gente vai gerando condições para compreender coisas que vão nos desdobrando. Estava sempre ali ao nosso lado, mas você não tinha os olhos para ver aquilo daquela forma, né? Exatamente. Não tinha a possibilidade de entender coisas que... Esses livros estão aí há milhares de anos, todos eles. Todos que a gente estudou, não tem nenhum lançado, né, em pouco tempo atrás. E aí dá mais essa característica ainda, né? Tá tudo aí. Agora, a forma que a gente vai entender é que vai mudar. Mas vai ser bem bacana, viu? Eu prometo para vocês que me esforçarei bastante para poder tentar entender.
E já é uma promessa também gravada em podcast futuramente também que vai sair, que vou estudar o Tai Chi e o Qigong para completar mais ainda essa caminhada aí. Muito bom. Tem na sexta-feira eu estava dando aula para um aluno no Ibirapuera, toda sexta no mesmo horário, e aí sempre quando eu acabava a aula tinha um grupinho lá de pessoas fazendo tai chi. Várias vezes eu lindo, pensei em ir ali, É lindo, né? porque é tão legal ver eles praticando ali, apesar de eu não conhecer nada dessa cultura, muito pouco, né? Mas é tão legal. Esses novos olhares, né? Por isso que é muito difícil a gente... É uma conversa complicada também, né? Quando você fala assim, abrir muito campo é muito perigoso de você não conseguir nada também, né? E ficar divagando em várias coisas e não conseguir entender nada no final. Eu reconheço isso. Mas, por outro lado, também é muito difícil se fechar num caminho só, sendo que tem algumas perspectivas tão bonitas, né? Eu entendo isso como portais, né? O que é portal? Quando se abre uma porta, você olha, nossa, existe um universo novo de aprendizado, de caminhada, é muito... Porque o próprio Lao Tse fala isso também, né? Para ter cuidado, eu acho que não só ele, todos, para ter cuidado de não ficar, né, elucubrando em várias possibilidades e não conseguir nada no final, né? Tem essa preocupação, mas eu acho que a gente está indo paulatinamente no caminho correto, sem grandes dispersões. Sim, é bem interessante isso que tu falou, porque eu, por exemplo, eu me vi a vida inteira uma pessoa muito curiosa, né, por tudo, assim. E eu tive, a partir dos estudos de yoga, que ir aprendendo a devagar e abrindo mão de algumas coisas. Porque eu me peguei assim, uma certa fase da vida, tanta coisa que, peraí, para onde que eu vou? Exatamente. Precisa dar um direcionamento, né? E é muito difícil. Se é muito difícil compreender um caminho, imagina tentar vários, né? Mas eu acho que, pelo menos estou tentando adotar essa perspectiva de analisar sobre a visão do yoga, né? Não tentar, me tornar um taoísta, sendo que eu não sou e nem tenho capacidade para ser, mas analisar a escritura como ela complementa a nossa caminhada, né? Exato. Essa é a Interessante, é exatamente isso que eu venho fazendo também, Danilo. Entre todos esses assuntos que me interessam, ao invés de eu perder o meu foco no yoga e me direcionar para ele, eu vou ali, observo ele e trago aqui de novo comigo. Como ele pode auxiliar, né? Exatamente. Tem sido bem rico essa busca, assim, e agora estudar o taoísmo aqui junto com vocês um pouco, né? Ser uma Já viagem. vai ser um adicional bem interessante. Foram duas coisas que me empolgaram nesse estudo. A Voz do Silêncio, que não era uma literatura que eu tinha estudado, não era uma coisa dentro do caminho, que achei espetacular essa caminhada aí que a gente fez, né? De aprendizado para mim, principalmente. E o Gilberto Gil, que deu esse último impulso na segunda passada, quando perguntaram para ele como é que ele começou com a macrobiótica, ele falou que estava na cadeia, pediu um livro de yoga, começou a estudar yoga e praticar, e o yoga levou ele para o taoísmo levou, enfim, o mesmo caminho que a gente está fazendo. Então, se ele falou, ele é o meu orixá e eu vou... Eu não vi isso, Danilo, tá? É uma coisa recente? Segunda passada. Acha na internet, você vai achar. E o Roda Viva da segunda passada. Roda Viva, vou procurar, Cori. Obrigada. E olha, vale a pena, vale a pena. Ele é o nosso orixá, é o nosso preto velho, isso tudo que a gente está falando, né? A entrevista dele realmente vale a pena assistir. Gente, é isso. Se a gente ficar aqui, não vamos ficar até amanhã batendo papo, porque é uma conversa muito bacana. Tamara, você está muito linda, viu? Obrigada, Cori. Deixa eu só interromper a gravação aqui, porque eu, como podcast, apesar da Gisele ser incentivadora, é uma negação, né? Porque ele deve estar escutando isso depois. Nada, Danilo, tá ótimo, eu tô adorando. Só para nós mesmo, gente. Só vou terminar a gravação aqui. Namastê, foi um estudo espetacular. Agradeço muito vocês essa caminhada. Até o próximo.